Olá pessoal, estamos de volta para mais uma resolução de questões de processo de trabalho e a gente já vai emendar nas questões para não perder tempo, tá? Só aquele parênteses rápido, tá com dúvida, manda para a área do aluno. Tem alguma dúvida na teoria, não é ali na aula, mas é uma dúvida de direito do trabalho, pode mandar que eu sempre estou acessando e estou respondendo as questões. Se você quiser também me seguir no Instagram, eu tiro dúvidas por ali também, fica tranquilo, tá? É Fernanda da Rocha Teixeira, é meu nome completo. Só me seguir que eu venho tirando várias dúvidas lá por meio do direct também. E manda aí para a área do aluno que a gente do Vem que Passa está à disposição. Não desanima, eu sei que essa reta final é cansativa, mas a gente está aqui para te estimular, para mostrar para você que vale a pena, vale muito a pena você ter a carteirinha na mão, lembra dos honorários que você vai receber e muita força aí nessa reta final. Beleza? Então vem comigo para a tela, a gente vai aí para a questão de número 49, é uma questão que foi aplicada em 2017 no 23º exame. Olha o que diz aí a questão 49. A sociedade empresária Arco-Íris Limpeza Limitada foi citada para pagar o valor de uma dívida trabalhista homologada pelo juiz e sem apresentar a guia de pagamento ou arrolar bens. Então, ela foi citada aqui para pagar a execução, começou a execução, né? Você teve uma dívida homologada, não apresentou guia de pagamento, não arrolou bens e apresentou embargos à execução, nos quais aponta diversas inconsistências nos cálculos. Pessoal, antes de ler a questão, vem aqui comigo. De fato, é nos embargos à execução ou nos embargos do devedor, como a OAB chama, que a gente vai impugnar os cálculos. No final da nossa fase de conhecimento, depois que a decisão judicial transita em julgado, a gente tem uma fase de liquidação, que ou o processo vai para a contadoria ou as próprias partes apresentam cálculos. O juiz dá uma sentença de homologação desses cálculos. Dessa sentença, não cabe recurso. Você vai poder impugnar essa sentença lá nos embargos do devedor, que é o que a empresa aparentemente está tentando fazer. Só que o que a gente precisa lembrar? A regra aqui no processo de trabalho é que para você opor embargos de declaração, opor os embargos de execução ou embargos do devedor, você teria que garantir o juízo ou indicar bens a penhora e o exequente teria que concordar ainda com a indicação desses bens da penhora. Então você precisa garantir o juízo para embargar a execução. Vamos responder aqui a questão comigo. Vem aqui, vamos lá. Olha só o que ele fala aí. Diante disso, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. A Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC, pelo qual não há necessidade de garantia do juízo para embargar? Não. A gente não adota, nos embargos à execução propriamente dito, a gente não adota essa sistemática. De modo que os embargos serão apreciados? Errado. Esses embargos eles precisariam sim da garantia do juízo. B. A CLT prevê que para o juizamento de embargos de devedor é necessário garantir o juízo com 50%? Não, tem que garantir a dívida inteira, tá? 50% da dívida exequenda, o que não aconteceu na espécie? Errado. C. Sem a garantia do juízo, o executado não poderá juizar embargos de devedor, de modo que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento. Letra C, corretíssimo. É exatamente a previsão que a gente tem para embargos de devedor aqui no processo do trabalho. D de dado. A CLT determina quem aventa ajuizamento de embargos de devedor, o executado é obrigado a declarar o valor que entende devido e a depositar essa quantia à disposição do juízo. Aqui não, né? Porque depende de quem vai opor os embargos, porque se o exequente opôs os embargos, ele não tem que garantir. Então, letra D, errado. O exequente, ele pode aí impugnar, apresentar os embargos? Não são bem embargos, ele pode apresentar uma impugnação daquela sentença de liquidação que foi anteriormente apresentada pelo juiz, proferida pelo juiz, tá? Então, o exequente também tem interesse em manifestar e impugnar essa sentença. Beleza? Volta aqui para a tela comigo. E o executado aqui não é obrigado, né? Ele tem que indicar de forma detalhada o valor que entende devido, né? Mas ele não tem que depositar o valor que entende devido em juízo. Ele tem que depositar, na verdade, o valor dos cálculos, tá? Ele vai ter que depositar aqui não o valor que ele entende devido, tá? Ele tem que depositar o valor dos cálculos, tá? Por isso que essa D também tá errada. Questão 50.
Prova de 2017, prova da FGV, foi uma prova do 22º exame. Vamos lá. Expedida carta precatória executória numa demanda trabalhista, o juízo deprecante cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então, vamos lá. Você tem aqui o juízo deprecante e o deprecado. Deprecado, deixa eu só consertar aqui. Você tem o juízo, de um lado, deprecante, que é quem manda a carta, ok? E o deprecado, ok? E aí o deprecante, ele cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte, então o executado não faz nada. Então, o oficial de justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado, avaliando e garantindo o juízo. Garantindo o juízo como? Penhorando aquele imóvel que foi penhorado ali pelo oficial. Imediatamente, o executado ajuiza embargos de devedor. Então, depois que foi penhorado, é que o executado vai ajuizar esses embargos, alegando que o bem penhorado foi subavaliado, é quase um embargo a penhora aí, né? Apresentando a documentação que entende provar que o valor de mercado do bem é muito superior àquele lançado no auto pelo oficial de justiça. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a legislação em vigor e o entendimento consolidado do TST, assinale a opção que justificadamente indica o juízo competente para apreciar os embargos. Então, aqui eu tenho o deprecante e o deprecado. O juízo deprecante citou o executado, então o juízo deprecante citou o executado, ok? E aí o oficial de justiça, ele retorna a penhora, ele faz de fato a penhora, avalia o bem, tá? E ele quer apresentar uns embargos à penhora de um imóvel, ao valor. Ele quer impugnar o valor da avaliação desse oficial de justiça. Vamos lá. Em regra, esses embargos ele teria que ser proposto no deprecado, tá? No juízo deprecado, essa é a regra e não do deprecante. Vamos ler aqui as opções. A. O juízo deprecante é competente, pois dele se origina a execução? Não, não é, tá? Porque o deprecado é quem fez a avaliação, é quem fez a citação. Então, onde aconteceu a penhora é que eu vou opor aí os meus embargos à execução. B. O julgamento poderá competir aos juízos deprecante ou ao deprecado porque a lei não traz previsão? Errado. A lei traz a previsão. C. O juízo deprecado será competente porque a matéria se refere a suposto vício na penhora. Exatamente, tá? Então, a gente tem aí essa previsão, essa execução, esses embargos de execução serão postos aqui no juízo deprecado. D. A lei e a jurisprudência são omissas a respeito? Erradíssimo, tá? A jurisprudência, ela não é omissa e a CLT também não é omissa. Então, não caia nessa questão errada. E aí, a competência seria, de fato, tá? A gente teria aqui a regra do juízo deprecado. Dá uma olhadinha depois numa súmula que vem aparecendo, que é a súmula 419 do TST. Uma súmula interessante, tá? Só para você fixar bem esse entendimento e a previsão jurisprudencial. Vamos lá, questão 51, uma prova de 2016, é uma prova do 21º exame. Em determinada reclamação trabalhista, o empregador foi condenado ao pagamento de diversas parcelas, havendo ainda condenação subsidiária da União na condição de tomadores de serviços. Na execução, depois de homologado o cálculo e citado o empregador para pagamento, as tentativas de recebimento junto ao devedor principal fracassaram. Daí porque a execução foi direcionada contra a União, que agora pretende questionar o valor da dívida. Diante da situação apresentada, assinale a alternativa correta. Diante da situação apresentada, vamos lá, pessoal, o que ele está mostrando aqui? Você tem uma execução que está correndo contra a empresa principal, a devedora principal, e eu tenho uma devedora subsidiária. A devedora principal, você não conseguiu executar. E aí você quer citar, na verdade, você quer
executar, a União, o juiz transfere essa execução para a União, que seria responsável subsidiária. Só que a União, como ela é administração pública direta, ela não precisa garantir de juízo para embargar. Isso é uma previsão específica da Fazenda Pública, porque senão, imagina você esperar um precatório para garantir juízo, não faz sentido a Fazenda Pública garantir juízo. Então, quando os embargos à execução forem opostos pela Fazenda Pública, não será necessária a garantia do juízo, tá? Volta aqui comigo, diante da situação apresentada, assinale a alternativa correta. A União pode embargar a execução no prazo legal, que são 5 dias, tá, gente? Prazo para embargo. Bom lembrar aqui, prazo para embargos e execução, 5 dias, beleza? Mas ela não precisa garantir juízo, então aí letra A estaria errada. Letra B, a CLT não permite que a União, por ser devedora subsidiária, ajuize embargos do devedor? Errado. Ela pode, inclusive, impugnar cálculos, e não é porque ela é devedora subsidiária que ela não poderia ajuizar os embargos de devedor, não. C, a garantia do juízo para ajuizar embargos de devedor é desnecessária por se tratar de ente público? Verdade? É desnecessária por se tratar de ente público. D, a União, por se tratar de recurso, terá o prazo em dobro para embargar a execução? Gente, embargos à execução não é recurso. Embargos à execução é uma ação é uma ação de conhecimento incidental na execução. Não é recurso. Não confundir embargos à execução com recurso, beleza? Vamos aí para a próxima questão, questão de número 52. Vamos lá. O juiz em ação trabalhista proposta por Carlos, em face da sociedade empresária ABCD, julgou procedente em parte o rol dos pedidos. Então, você tem uma reclamação trabalhista aí que foi julgada procedente em parte. Nenhuma das partes apresentou qualquer recurso. O pedido versava exclusivamente sobre horas extras e reflexo, estando nos autos todos os controles de horário, recibos, salários, TRCT e demais documentos inerentes ao contrato de trabalho em referência. Todos os documentos eram incontroversos. Com base no caso apresentado, como advogado de Carlos, assinale a opção que indica a modalidade a ser adotada para promover a liquidação da sentença. Você tem aí uma sentença tranquilamente por cálculos, né, pessoal? A liquidação por cálculos é a mais comum. Eu teria uma citação por arbitramento quando eu preciso fazer perícia, por artigos quando eu preciso fazer uma instrução e por execução de quantia certa quando eu não preciso liquidar, a quantia já está totalmente liquidada, então que essa liquidação ela seria por cálculos. Então, 52, letra A, uma questão bem tranquila. Questão de 53, prova de 2014, 15º exame. A sociedade empresária V Limitada, executada em ação trabalhista, apresentou embargos à execução, arrolando testemunhas, o que foi indeferido pelo juiz. Pode arrolar testemunha em embargos à execução? Pode, viu? O juiz pode ou não deferir, ele pode entender que não é necessário, aí vai depender do caso. O que foi indeferido pelo juiz, ao contrário de que não se tratava de processo de conhecimento. O argumento do juiz aqui é que é equivocado, né, pessoal? Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A. Correta a decisão do juiz, pois já for ultrapassada a fase de conhecimento. Errado, equivocadíssima a decisão do juiz. B. Errada a decisão do juiz, pois era cabível a prova testemunhal em sede de embargos à execução, podendo o juiz indeferir as testemunhas se desnecessários os depoimentos. Perfeito, exatamente o que eu falei aqui para vocês no início, 53, letra B. Vamos ver aqui os outros itens, quais são os problemas deles. C. Errada a decisão do juiz, sendo cabível a prova testemunhal, não podendo indeferir as testemunhas, cabendo nesse caso a arguição de nulidade da decisão, o juiz pode, inclusive na fase de conhecimento, dirá na execução, ele pode sim indeferir testemunha, tá? D. Correta a decisão do juiz, já que a matéria de execução está restrita a valores? Errado. Você pode sim, numa execução, por exemplo, uma liquidação que vai acontecer por artigos, uma instrução, você pode ter que ouvir testemunha e sem problema nenhum, para demonstrar o que aconteceu nos embargos de execução, você pode sim arrolar a testemunha, ok? Questão 54, uma prova de 2013 do 10º exame. A requerimento do credor, e após não localizar bens da pessoa jurídica ex-empregadora, o juiz desconsiderou a personalidade jurídica numa reclamação trabalhista.
incluiu um dos sócios no polo passivo e o citou para pagamento. Este sócio, então, depositou a quantia, então se ele depositou a quantia, a gente teve uma garantia do juízo, mas pretende questionar o valor da execução. Ele está questionando aí o valor da execução, mas ele garantiu o juízo. Assinale a alternativa que indica a maneira pela qual ele materializará seu inconformismo. Ação rescisória? Não. Embargo de terceiro? Não. Impugnação de credor? Não. Ele vai, na verdade, opor de fato que os embargos à execução, porque ele não é terceiro, ele passa a ser executado, ele foi citado para pagar, ele é executado, então ele opõe sim embargos à execução, beleza? Vamos aí para mais uma questão, questão 55, prova de 2019, 28º exame da ordem. Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia. Após ser dispensado, mudou-se para São Paulo e neste estado ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Este, após citado em Goiânia, apresentou petição de exceção de competência territorial logo no segundo dia. A gente já resolveu essa questão, acho que ela está aqui repetida, tá? Que a gente até viu que nesse caso aqui da questão 55, a gente teria aqui a possibilidade de interposição do RO. Dá uma olhadinha lá na súmula 214 do TST, tá? A gente já fez essa questão. Vamos pular aí para a questão 56. Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética, pois fora dispensado pelo ex-empregador por não ter querido raspar o próprio bigode. Requereu na petição inicial tutela de urgência para ser imediatamente reintegrado em razão de prática discriminatória. O juiz, não convencido da tese de discriminação, indeferiu a tutela de urgência e determinou a designação de urgência com a respectiva citação. Aqui, pessoal, a gente também já resolveu essa questão. A ideia seria, de fato, a impetração do mandado de segurança por força na súmula 414 do TST. Beleza? Essas questões apareceram também em execução, não sei bem porquê, mas vamos resolver agora a questão de número 57, beleza? Vamos lá para a questão 57. Contra ato do juiz que determinou a antecipação de honorários periciais do seu cliente, mesmo não tendo condições financeiras para arcar com esse custo, você, na defesa dos interesses do seu cliente, impetrou mandado de segurança contra ato judicial, mas por unanimidade não teve a segurança concedida. A gente já tinha resolvido essa aqui também antes. Essa aqui é uma decisão em que vai ser cabível claramente, a gente já resolveu, RO para o TST, porque mandado de segurança é uma ação de competência originária do TRT, ok? Questão 58, vamos lá, questão 58. Jorge foi dispensado e no dia designado para homologação da ruptura contratual, a empresa informou que não tinha dinheiro para pagar a indenização. O TRCT estava preenchido com o valor total de R$5.000 que Jorge deveria receber. Diante da situação narrada pela empresa e da extrema necessidade de Jorge, o sindicato concordou em fazer a homologação apenas para liberar o FGTS e permitiu o acesso ao seguro-desemprego, lançando no TRCT um carimbo em que nada havia sido pago. Jorge, então, ajuizou a ação monitória na Justiça do Trabalho, cobrando a dívida de R$5.000. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. A. O comportamento de Jorge é viável, sendo que, nesse caso, o juiz expedirá mandado de pagamento nos moldes do CPC. Perfeito. Pessoal, o que é ação monitória? Aqui a gente já está falando de procedimentos especiais no processo do trabalho. A ação monitória é uma ação que a gente pode propor quando eu tenho um quase título executivo. Quando eu tenho um título executivo que ainda não está aivado de todas as características, ele não pode ser executado direto, é um título quase executivo, e aí você propõe como se fosse uma confissão de dívida, um contrato sem assinatura das duas testemunhas, um título de crédito sem todos os requisitos para sua execução imediata. A ação monitória é um procedimento especial que vocês aprendem lá em processo civil. E a gente adapta aqui, a gente aplica toda a situação de monitória que está lá no 701 e seguintes do CPC aqui para o processo de trabalho. Então, o trabalhador, munido desse TRCT, que é uma confissão de dívida da empresa, a empresa que emitiu aquele TRCT, mas não pagou, você já pode começar com uma ação monitória porque é mais rápido, porque a empresa já recebe
um mandado de pagamento lá, ela já recebe essa ordem de pagamento. Então, a ação monitória ela tem um rito mais célere e ela é aplicada aqui ao processo de trabalho e a gente aplica a ação monitória quando eu tenho um quase título judicial, digamos assim. É um título que não tem o poder de ser executado judicialmente imediatamente, então eu posso propor ação monitória. Ok? Vamos ver o que está errado aí nas outras questões. Letra B de bola. Na Justiça do Trabalho, a ação monitória somente é possível em causas de até 2 salários mínimos? Nada a ver, né, pessoal? Sendo que da sentença não caberá recurso e o que não é a hipótese retratada, isso aqui que ele está falando é o rito sumário, tá? Tem nada a ver. Letra C, Jorge deveria ajuizar a ação de execução de título extrajudicial? Não, porque esse TRCT ele não é um título executivo extrajudicial, tá? Que é a natureza jurídica do TRCT não é preenchido, mas não quitado. Jorge agiu mal, porque não cabe a uma ação monitória na Justiça do Trabalho em razão da incompatibilidade de procedimentos? Errado, cabe sim, tá? Então, Jorge agiu bem aí, porque cabe sim monitória no processo do trabalho. Vamos para a questão 59, uma questão do 22º exame, prova de 2017. Jorge foi dispensado e no dia designado para a homologação da ruptura contratual, a empresa informou que não tinha dinheiro para pagar a indenização. Aqui é a mesma questão, pessoal. Eu repeti a questão. É letra A porque ele está propondo ação monitória. É exatamente a mesma questão. Perdão aí, vamos passar para a questão 60. Letra A, questão 60 aí, uma prova de 2015 do 18º exame. A empresa XPTO Limitada, necessitando dispensar empregado estável, ajuizou inquérito para apuração de falta grave. O inquérito é exatamente a ação cabível quando você precisa dispensar um empregado que é estável, por exemplo, um dirigente sindical. O dirigente sindical ele precisa ser dispensado, ele está ali no gozo da sua estabilidade. Nessa situação, eu vou ter que apresentar o inquérito para apuração de falta grave, que é uma ação que visa procurar e descobrir e identificar ali se houve, no caso concreto, uma falta grave que enseje essa dispensa. O inquérito para apuração de falta grave, ele tem um prazo decadencial de 30 dias a contar da suspensão do empregado. Então, se o meu dirigente sindical, ele propõe pratica uma falta grave, eu suspendo esse empregado e a contar da suspensão eu tenho um prazo decadencial de 30 dias para apresentar o meu inquérito para apuração de falta grave na Justiça do Trabalho para poder legitimar essa dispensa, tá? Vamos ler aqui os itens. Assinale a alternativa que mostra qual advogado agiu de forma determinada na CLT, tá? De fato, pessoal, você tem 6 testemunhas, tá? No inquérito para apuração de falta grave. Você tem aqui a empresa, né, apresentou 6, o empregado apresentou 3, apresentando ser este o limite do seu trabalho. O empregado está errado. Se você quiser lembrar aqui como é que funciona as testemunhas, lembra aí do 236. Você tem 2 testemunhas, até 2 no sumaríssimo, 3 no ordinário e 6 no inquérito para apuração de falta grave, beleza? Vamos lá, letra A. O advogado da empresa agiu corretamente, pois trata-se de inquérito para apuração de falta grave. Perfeito. Ele apresentou 6 testemunhas, como é um inquérito, você pode sim apresentar 6 testemunhas sem problema nenhum, tá? No inquérito para apuração de falta grave, você pode fazer isso, é exatamente a praxe, ok? Vamos lá, letra B. O juiz determinou que a empresa dispensasse 3 das 6 testemunhas, pois é necessário equilíbrio com a outra parte. Logo, ambos os advogados agiram corretamente, levando o número de testemunhas que entendiam cabível. Errado, né, pessoal? Nada a ver isso aí, não tem essa não. Se você tem até 6 testemunhas, pode levar até 6 testemunhas. Você não precisa garantir essa igualdade, não. A outra parte não levou o problema da outra parte. Beleza? Aqui, pessoal, se vocês quiserem anotar, o número de testemunhas por inquérito tá lá no artigo 821 da CLT, tá? Letra C. O advogado do empregado está correto, pois o limite das testemunhas
para o processo de rito ordinário é de 3. Ele não está correto porque a gente não está falando de rito ordinário, a gente está falando de inquérito para apuração de falta grave. C, erradíssimo, tá? Letra D de dado. Os 2 advogados se equivocaram, pois o limite legal é de 3 por processo no rito ordinário, sendo as testemunhas do juízo. Errado. Cada parte pode sim levar suas testemunhas. Vamos aqui para a nossa última questão do nosso bloco de questões em processo do trabalho. Vamos lá, acompanha comigo. Prova de 2015 do 16º exame. Julgado o dissídio coletivo entre uma categoria profissional e a patronal, em que foram concedidas algumas vantagens econômicas à categoria dos empregados, estas não foram cumpridas de imediato pela empresa. Diante disso, o sindicato profissional decidiu ajuizar ação de cumprimento em face da empresa. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Deverá aguardar o trânsito em julgados da decisão para ajuizar a referida ação? Jamais. Você pode sim. A decisão, tá, pessoal, do dissídio coletivo, que é a sentença normativa, ela tem uma coisa julgada anômala, então você pode começar essa execução antes mesmo do trânsito em julgado, sem problema nenhum, tá? Letra B, poderá ajuizar a ação, pois o trânsito da sentença normativa, ela é dispensável, exatamente, tá? O trânsito da sentença normativa é dispensável. C, não juntada a certidão de trânsito em julgado da sentença normativa, o feito será extinto sem resolução de mérito? De forma nenhuma. D, incabível a ação de cumprimento no caso. Errado, você pode sim apresentar essa ação de cumprimento, ok? Pessoal, a gente para por aqui, foi um enorme prazer resolver essas questões de processo do trabalho com você. Espero que vocês estejam estudando, muita força nessa reta final. A gente sabe que é difícil, não é fácil, é muito trabalho, mas com certeza você vai conseguir chegar lá, beleza? Então eu te aguardo aí nos próximos encontros, a gente vai fazer revisão ainda de processo de trabalho, pode ficar tranquilo que a gente ainda vai se encontrar muitas vezes e qualquer dúvida é só mandar aí na área do aluno, beleza? Até o próximo encontro, tchau, tchau!